Olá, estudantes do estado de Minas Gerais. Paz e saúde para todos vocês. Eu sou Adelina Azevedo, professora de Química, e o propósito da nossa aula hoje é trabalhar o conteúdo do volume 4 do Plano de Ensino Tutorado, última etapa do ano de 2021. Para matar a saudade da escola, a nossa aula hoje vai ocorrer no laboratório da Escola Estadual Três Poderes, aqui em Belo Horizonte. Vai ser uma aula experimental. E vamos ao laboratório com o seguinte objetivo: analisar a condutividade elétrica de diferentes materiais em diferentes condições, diferenciar a solução eletrolítica de solução não eletrolítica, apresentar, conhecer a teoria eletrolítica de Arrhenius e, por fim, chegar nos conceitos de ácido e base de acordo com Arrhenius. Bem, tudo isso tem o seguinte propósito, que ao final dessas 4 semanas de estudo, que você consiga desenvolver as seguintes habilidades: estudar a teoria eletrolítica de Arrhenius, diferenciar e relacionar os processos de dissociação e ionização em solução aquosa, conhecer a fonte e a função de alguns eletrólitos fundamentais para a manutenção da vida e, por fim, representar e identificar, por meio de equações, as substâncias, os grupos funcionais que a gente chama de função inorgânica, os ácidos, as bases e os sais. Partiu? Vamos ao laboratório? Bem, estamos aqui na Escola Estadual Três Poderes, na região da Pampulha, no bairro Itapuã, que a nossa aula hoje vai ser no laboratório daqui dessa escola. Vou passar um álcool gel, porque essa escola ela cumpre as normas da vigilância sanitária. Vamos lá? Então, alunos, eu e o professor Elton Bonfim estamos no laboratório da Escola Estadual Três Poderes, em Belo Horizonte, região da Pampulha, para demonstrar a condutividade ou não de algumas substâncias, alguns materiais. Então aqui nós temos um pequeno aparatozinho ligado a uma fonte de energia, que é o aparelho que nós vamos utilizar para efetuar os testes da condutividade desses materiais. Nós vamos usar alumínio metálico, ácido clorídrico, sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, pegamos uma comercial, e álcool etílico, para a gente fazer esse teste, tá? Para você fazer esse teste em casa, conte com a ajuda de um adulto, tá? Ou então no laboratório com a presença do seu professor. Inclusive porque aqui a gente tem substâncias corrosivas que fazem mal para a pele. Bom, o primeiro teste que nós vamos fazer, aqui eu tenho um alumínio metálico, né? Que é uma substância metálica formada por ligação metálica. Perceba que quando eu junto, eu fecho o circuito, a lâmpada acende. Quando eu afasto, eu corto a corrente, a lâmpada apaga. Ao colocar as duas pontinhas em contato com o material metálico, perceba que a corrente fechou, o circuito fechou novamente e a lâmpada acendeu. Por isso, esse material, nós dizemos que ele é um bom condutor de eletricidade. Veja bem, afastei, a lâmpada apagou. Juntei, a condução foi restabelecida, a corrente foi restabelecida. Então, a gente fala que a corrente elétrica nesse material ocorreu porque tem elétrons livres. Bom, a outro teste que nós vamos fazer é do ácido clorídrico, substância molecular cuja fórmula química é HCl.
Já deixei separado anteriormente esse material, porque o ácido clorídrico precisa ser manipulado com cuidado, próximo a uma água, sob supervisão de um adulto, com uma pipeta, tá? E aqui, quando a gente coloca os 2 eletrodos aqui dentro, você percebe que a lâmpada acende. Nesse caso, a lâmpada está acendendo, não é porque está tendo elétrons mergulhados aqui, é porque está tendo íons, tá? Que são partículas carregadas eletricamente. O ácido clorídrico, quando colocado em água, ele sofre um processo que nós chamamos de ionização, ou seja, o hidrogênio separa do cloro. Então, aqui eu tenho o íon H+, que ele vai ficar carregado positivamente, e aqui eu vou ter o íon de cloro, que vai ficar carregado negativamente. Então, é a presença desses 2 íons nesse recipiente que possibilita que exista corrente elétrica e que a lâmpada acenda. O próximo material que nós vamos testar é o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. Então, percebam que quando eu pego o material sólido, a lâmpada não acende, né? Aqui eu tenho uma substância iônica, metal e ametal. Lembrando que substâncias iônicas são formadas por ligações iônicas e não conduzem corrente elétrica no estado sólido. No entanto, quando eu pego esse recipiente com água e testo, a lâmpada não acendeu, porque aqui eu tenho o quê? Água. Ao adicionar NaCl na água, tá? Aqui eu estou transferindo NaCl para a água. Quando eu transfiro o NaCl para a água e vou testar, perceba que houve o quê? Condução. Então, quando eu coloquei o NaCl na água, também passou a ter o quê? Íons. Os íons separaram. O íon Na separou do Cl e a presença desses íons aqui dentro é o que permitiu que a lâmpada acendesse. Agora, a outra substância também que a gente tem aqui, que nós vamos fazer o teste, é o hidróxido de sódio. Também é uma substância o quê? Iônica. Então, testando, aqui eu tenho água. Percebam que não conduziu corrente elétrica, a lâmpada não acendeu. Quando eu coloco esse material aqui, quando eu transfiro alguns cristais de hidróxido de sódio para cá e vou mexer para dissolver, e venho a testar, a lâmpada acende. Nesse caso, a lâmpada acendeu porque ocorreu uma dissociação iônica, ou seja, os átomos que formam a molécula separaram, ficaram carregados eletricamente, possibilitando a existência da corrente elétrica. E por último, a gente tem aqui uma outra substância, que é o álcool etílico. Quando eu falo de álcool etílico absoluto, eu estou falando do utilizado em laboratório, que tem um percentual muito pequeno de água, que difere do que a gente compra no supermercado, que tem um percentual maior de água. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o álcool e vamos testar se o álcool conduz ou não corrente elétrica. Percebam que não existe presença de metal na fórmula dessa substância.
Se não existe presença de metal, ela é uma substância molecular, tá? E vamos testar. Perceba que o álcool não conduz corrente elétrica. Bem, qual que é a explicação para algumas substâncias conduzirem corrente elétrica e outras não conduzirem, tá? Quando eu peguei o hidróxido de sódio e o sal de cozinha, ambos são substâncias iônicas, não conduzem no estado sólido, porque os cristais estão organizadinhos, não tem liberdade de movimento de íons e de elétrons. No entanto, quando dissolvido em água, ocorre o que nós chamamos de dissociação iônica, ou seja, os íons se dissociam. A presença desses íons na solução permitem a condução de corrente elétrica e, nesse caso, dizemos que a gente tem uma solução eletrolítica. Já aqui, quando eu pego o álcool, tá? Quando eu pego o álcool e o HCl, bem, ambos são substâncias moleculares. No entanto, o álcool não conduz corrente elétrica e o HCl conduz corrente elétrica. Qual que é a explicação para isso? O HCl, quando colocado em água, ele ioniza e passa a existir íons, permitindo a condução. O álcool, embora ele tenha a presença de hidrogênio formando ácido, ele não ocorre com ele o processo de ionização. Então, nesse caso, eu tenho uma solução eletrolítica, que conduz corrente elétrica, embora tenha sido formado por substância molecular. E no outro caso, eu tenho um material molecular, a solução é não eletrolítica, porque não conduz corrente elétrica. E aí entra a definição de ácido e base de Arrhenius. Arrhenius definiu que todas as substâncias moleculares que conduzem corrente elétrica, ou seja, que ionizam, liberando como cátion o íon H+, é denominada de ácido de Arrhenius. Enquanto que as bases, tá? As bases são substâncias que sofrem dissociação iônica e libera como íon o OH-. Já o sal é a substância que, quando dissolvida em água, também sofre dissociação, mas libera cátion diferente de H+, e libera ânion diferente de OH-. A outra função, também considerada inorgânica, são os óxidos. Os óxidos são substâncias compostos binários, dois elementos químicos, onde o oxigênio é sempre o elemento mais eletronegativo. Pronto. Recapitulando, solução eletrolítica, solução que conduz corrente elétrica, porque tem nela a presença de íons dissolvidos pelo processo de ionização ou de dissociação. Há substâncias que sofrem dissociação e liberam como o íon OH- são chamadas de bases de Arrhenius. As substâncias que sofrem ionização e liberam íon H+, são chamadas de ácidos de Arrhenius. Se liberou um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, são os sais. Se é composto por dois elementos, onde o oxigênio é mais eletronegativo, nós temos os óxidos. Professora Adelina, por que no metal a condução é feita por elétrons e nas soluções é feita por íons? Bom, o metal, o alumínio, é uma substância metálica formada por ligações metálicas, que é a ligação onde tem a presença de cátions e vários elétrons mergulhando em torno desses cátions. Aqui a gente tem uma substância molecular que não tem presença de íons, porque ela é formada por ametal
com hidrogênio, né, que são ametais. E no caso da soda cáustica, o hidróxido de sódio e do sal de cozinha, o tipo de ligação que forma essas substâncias é uma ligação iônica. Professor Elton, você que acompanhou durante toda essa aula o processo de preparação e o desenvolvimento dessa aula aqui no laboratório. Para você, qual a importância da existência desse tipo de espaço nas escolas públicas e qual a importância para o aluno e para o professor o desenvolvimento dessas aulas práticas nos laboratórios? Bom, a aula prática ela é extremamente importante para os alunos porque ele coloca em prática, né, todo o conhecimento que ele adquiriu na aula teórica, né, e então ela auxilia de forma positiva no processo de aprendizagem de todo o conhecimento, de todo o conteúdo que foi tratado na aula. Bom, e alunos, como diz o professor Elton Bonfim, a aula prática ela ajuda muito no conhecimento da parte teórica. No entanto, a gente precisa estar atento para que o teórico não ocorre sem o prático e vice-versa. Então, um depende do outro. Portanto, a parte prática nós fizemos no laboratório. Agora vamos recapitular de maneira teórica, né? O material que a gente testou no laboratório foi o alumínio, cloreto de sódio, hidróxido de sódio e o álcool etílico, né? Aqui a gente tem o resultado do nosso experimento, qual material conduz e qual material que não conduz. Respondendo à pergunta do Elton Bonfim, né? Aqui, a condutividade ela ocorre via íon ou via elétrons, né? Então aqui a gente tem o alumínio metálico, né? Que ele tem presente nele os íons. E temos também o grafite, que é uma substância molecular que tem presença de elétrons, por isso ela é condutora. Agora, quando a gente tem uma solução condutora, nesse caso aqui, ó, a condução aqui já ocorre devido à presença de íons livres, né? Porque aqui eu preciso de uma fonte, né, de energia, que é a bateria, e aqui se eu tiver uma substância dissolvida nessa solução, que tem a presença de íons livres, eu vou ter uma solução condutora. Na sequência, agora, vamos analisar, vamos para a parte da análise do experimento, né? Quando foi dissolvido em água, NaCl, o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, a substância formou-se uma solução eletrolítica, ou seja, esses três materiais aqui, eles forneceram íons para essa solução, ao serem dissolvidos, mostrando, portanto, que a gente tem uma solução eletrolítica ou uma solução condutora. Bom, aqui eu tenho dois compostos iônicos, que são compostos formados por metal e ametal. Os compostos iônicos, quando dissolvidos em água, sempre vão formar uma solução eletrolítica, porque eles vão liberar íons. No entanto, existe um grupo de substância que nós chamamos de... Existe um grupo de substâncias moleculares, que a gente chama de ácidos, mais o NH3, que quando dissolvido em água, eles sofrem um processo de ionização e passam a conduzir corrente elétrica. Isso é o que a gente chama de ácidos de arrênios. Agora, então, já recapitulando aqui, ó, por outro lado, quando eu pego composto molecular e dissolvo em água, a solução não conduz, ou seja, vai formar uma solução não eletrolítica, exceto esses dois materiais aqui, ó, que são substâncias, exceto as substâncias desse grupo de material aqui, ó, que são os ácidos e o NH3, tá? Que são substâncias moleculares, mas que conduzem
corrente elétrica. Bom, segue alguns slides, né, com o que foi visto nessa aula, tá? Para que você depois permaneça, aproprie mais desse conteúdo a fim de estudar o que está sendo proposto para o 4º bimestre. Aqui a gente tem as referências do material de onde nós tiramos, tá? E aqui fechamos com o nosso muito obrigada a toda a equipe da escola, a toda a equipe de gravação do Se Liga que esteve conosco, tá? E até a próxima.